Aí a gente veio embora pra Ijuí, casei com uma ijuense, Débora Piccoli, minha esposa. E Ijuí sempre traz esse caminho aqui, o amor acaba fazendo as pessoas virem pra cá. Não é a primeira história que a gente conta assim. E a tua escolha profissional pela área da saúde, a enfermagem, né? Por quê? Essa área em específico, Eliezer? Eu acredito que é uma vocação a enfermagem também. Vocação de tu gostar de... Tu tem que gostar de gente. Tu acaba fazendo o curso, quando tu vai pra prática, assim, tu vê, não, é realmente isso que a gente tem, tu tem que gostar. E eu sempre gostei de estar ajudando as pessoas, de estar fazendo aí o que pode. E a enfermagem eu vejo que é um campo muito bom, né? E a saúde é um momento de sensibilidade, as pessoas estão muito sensíveis, então é um momento que a gente consegue ajudar bastante. Eu gosto muito de morar em Juí, né? É uma cidade que a gente tem tudo, mas eu fui muito bem recebido pelos colegas, como eu iniciei lá na Unimed, então a gente teve uma recepção, a Unimed, assim, faz parte da minha vida. Eu me formei tu vem da formação da universidade, tu tem aquela formação mais técnica, mas a Unimed me deu, assim, uma formação profissional e para a vida muito bacana, então eu tenho muita gratidão à Unimed. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um encontro casual aqui na Unijuí FM. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, você já sabe, precisa compartilhar esse vídeo, se inscrever em nosso canal, fazer todo aquele ritual necessário para levar mais longe histórias como a que a gente vai contar agora dele, que foi o vereador mais votado, não da última eleição, mas da história eleitoral aqui do município. Eu converso a partir de agora com o Eliezer Antônio Dias Luginski, mais conhecido como o Eliezer da Saúde. Tudo bem, Eliezer? Tudo bem, bom dia. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aí com vocês, compartilhando um pouco aí da nossa história. Pois é, vamos voltar lá para Palmeira das Missões, né? Palmeira das Missões, você é natural de lá. Como é que foi a infância do Eliezer? E eu sempre faço esse link, se lá na infância já dava sinais assim, você é uma liderança política, já movimentava a gurizada da rua, né? Como é que é o Eliezer na infância? O Eliezer é nascido no interior de Palmeira das Missões, na época distrito São José das Missões, hoje é município emancipado, já tem 2.800 habitantes na época. Nascido numa família de agricultores, então me criei na roça aí, trabalhando na agricultura, trabalhando com os animais. E uma vida simples aí de quem nasce na época, né? Nascia no interior, né? Trabalhando na roça. Então vim lá do interior de Palmeira das Missões. Nunca, na questão de política, nunca nem imaginei na vida, né? Mas era o líder da turma? Não também? Você era estudioso, assim, mas não para esse caminho, assim, da liderança política. Nunca fui do Grêmio Estudantil, daquelas outras. Nada. Nunca fez parte, assim, foi fazer parte da minha vida agora mesmo. Família grande, Eliezer, assim, tinha... E na família tinha essa veia de liderança? Na comunidade mesmo, às vezes aparece, né? Pai, mãe, enfim. Eu tenho mais 2 irmãos mais novos do que eu, um irmão e uma irmã. Eu tenho um tio meu que agora foi numas 2 eleições anteriores vereador lá no município também. Mas na época não tinha assim nenhuma liderança política. Claro que cidade pequena, interior, a política ela é bem aflorada, né? Ela é diferente do que nas cidades maiores, mas não tinha assim nenhuma referência política da época para agora, não tinha naquela época. E quando é que você começou a sentir claro, você disse veio agora a questão da liderança política, mas eu imagino que essa participação, envolvimento com a comunidade, quando é que veio? Foi também só agora ou já começou a despontar antes? Aí a gente veio embora pra Ijuí, casei com uma ijuense, Débora Piccoli, minha esposa. E Ijuí sempre traz esse caminho aqui, o amor acaba fazendo as pessoas virem pra cá. Não é a primeira história que a gente conta assim. Aí casei com uma ijuense, a gente estava recém-formado lá em Palmeira das Missões. Na época ela estava morando lá em Palmeira também com os pais, estava um tempo morando lá. A gente se formou na mesma turma da enfermagem e aí logo que a gente se formou estava abrindo aqui em Juí o hospital da Unimed. E aí a gente veio pra cá, a gente trouxe currículo, largamos currículo aqui, como ela já era daqui, a família dela tinha casa aqui, facilitou bastante. E a gente logo foi chamado. Aí iniciamos a trabalhar, eu e ela, no hospital da Unimed.
Depois disso, foi em 2006, 2008, teve concurso público aqui para o município de Juí. Eu fiz o concurso público, foi aqui na Unijuí, foi uma experiência bem bacana, porque eram 730 inscritos para 3 vagas, e eu fiquei em segundo colocado na época, foi bem bacana a experiência. Uma surpresa ou se preparou muito para... Eu tinha me preparado para um concurso anterior lá em Palmeira das Missões, e acabou não dando certo lá em Palmeira o concurso. E aí, como surgiu aqui, então eu estava no embalo do estudo que tinha estudado para o anterior, e aqui acabou dando certo. Eram 30 questões, acertei 28. Opa! Foi bem legal. E lá em Palmeira era 30 questões também, eu acertei 20. Lá em Palmeira acertei as 10, eram 10 específicas, 10 de português e 10 de matemática. É uma coisa que eu carrego assim pra minha vida, porque eu acertei as 10 específicas, acertei as 10 de matemática e errei as 10 de português. Eu não consegui entender até hoje. Nossa! Foi muito. Se eu tivesse acertado uma que fosse de português, eu tinha já tava entrado. Não sei o que houve, muito ruim. Zerou português. Aí eu vim pra cá e aqui acabou dando certo, né? Foi uma questão, né? Eu acredito que Deus já tinha determinado assim o nosso caminho. Às vezes a gente não entende no momento, mas eu acabei entendendo e vim pra cá. Aí eu entro no serviço público e logo fui chamado, né? Entrei trabalhando no serviço público e a gente começa a se identificar com algumas situações e como propósito de vida assim mesmo, da enfermagem mesmo, é de sempre estar ajudando as pessoas, ajudando a saúde das pessoas, né? Tu acaba virando uma referência, um familiar tem algum problema, pergunta, e aí tu acaba, né, sendo uma referência para tua família, e acabei virando uma referência assim para onde eu trabalhava nessa questão de saúde. Então comecei a trabalhar nos ambulatórios, fui trabalhar no SAMU, logo que abriu o SAMU, em 2010, foi aqui em Juí, trabalhando no SAMU, e fui me identificando com essa área, e como servidor público, aí tu começa a se integrar dentro de leis, tu, querendo ou não, tu tá vinculado à questão política também, né? Porque o serviço público, ele tem um governo, então tem o prefeito, tem os vereadores, secretários que acabam fazendo toda essa gestão. Então, você estando dentro de um serviço público, não tem como tu não se envolver indiretamente ou diretamente com a política. E a partir dali eu comecei a observar mais assim essa questão política de Juí, estava acompanhando mais, se interessando mais, havia que impactava mais assim na vida das pessoas. Mas foi em 2000, logo que o governo Andrei ganhou as eleições, 2017 acho que foi? Não. 18. Não lembro o ano. Logo que o governo Andrei entrou... nas eleições de 2017, né? Isso. Logo que o governo Andrei entrou, ele me convidou para fazer parte da gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Junto com o secretário Márcio, uma equipe toda. Aí eu fui fazer parte aí da gestão da Secretaria Municipal de Saúde, a gente começou a desenvolver um trabalho, mas eu nunca me imaginei na política também. Mas a Secretaria de Saúde, ela tem assim como o histórico dela sempre formar algum político, né? Todos os secretários de saúde anteriores, verdade, eles foram candidatos e foram vereadores, né? Desde que eu conheço e desde que eu estou aqui em Juí, que vai fazer 20 anos, sempre saiu da Secretaria de Saúde algum vereador. E como chegou lá no final, nos 3 anos do governo Andrei, aí nós não tínhamos um candidato na saúde, porque o secretário Márcio, ele não tinha... Nós não trabalhamos para isso, não tinha interesse de querer essa parte política. Eles fizeram um convite para mim, como eu tinha uma história maior, assim, de estar conversando mais com as pessoas. Já tinha o apelido? Já tinha, Aí eles me o Eliezer da Saúde. Aí eles fizeram esse convite para mim me candidatar. Foi um susto, assim. Primeiro, não sabia o que fazia, né? Mas querendo que tivesse continuidade o governo e querendo que a Secretaria de Saúde continuasse um trajeto que ela vinha fazendo, que a gente percebeu que mudou, assim, impactou umas coisas bem positivas na vida das pessoas. Aí eu aceitei o desafio. Aí sim que eu fui me voltar para a política, foi começar a entender, não entendia nada de política, mas surgiu umas pessoas assim, Deus colocou na minha vida algumas pessoas que acabaram me guiando, assim, me ajudando, e aí foi uma experiência bem legal. Eu acabei, pela questão da liderança política, não perguntando uma outra coisa que também é fundamental, que é bem essa primeira parte aqui, que é a tua escolha profissional pela área da saúde, a enfermagem, né? Como, por quê
essa área em específico, Eliezer? Eu acredito que é uma vocação a enfermagem também, vocação de tu gostar tu tem que gostar de gente, apesar hoje eu vejo a enfermagem muito profissionalizada, sabe? Então tu consegue diferenciar bem aqueles profissionais que têm a vocação, que têm o dom, que têm o chamado, porque a enfermagem ela vem de uma história assim de vínculo com a igreja, eram as freiras que faziam esse cuidado, então ela tem um lado espiritual também a enfermagem. Claro que hoje a gente já não vê tanto, né? Hoje a enfermagem está bem profissionalizada, mas tu percebe que assim, é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Mas tu percebe as pessoas que têm essa diferença assim no atendimento, a quem gosta, quem está fazendo pelo lado profissional e quem está fazendo pelo lado profissional e humano. Então tu tem que ter as duas coisas vinculadas. Então eu estava em mim isso, sabe? Não é tu escolheu, estava em mim assim, gostar de ajudar as pessoas, gostar de estar sempre auxiliando. Na hora de escolher, não teve dúvida assim. Não tive dúvidas. Era isso mesmo. Era isso para esse lado que eu queria ir. Isso foi já na época do vestibular ou já sentiu antes esse chamado? Não, na época do vestibular. Assim, quando terminamos o 2º grau, o que vamos fazer, né? Vamos fazer enfermagem, e a gente pegou esse caminho aí, estamos até hoje. E aí já encontrou, inclusive, a companheira aí. Sim, dentro da... Sim. Olha como foi acertado, né? Não sentiu nenhum arrependimento na hora, assim, comecei a fazer o curso, não era o que eu imaginava. Não. Tu acaba fazendo o curso, quando tu vai pra prática, assim, tu vê, não, é realmente isso que tu tem que gostar. E eu sempre gostei de estar ajudando as pessoas, de estar fazendo aí o que pode. E a enfermagem eu vejo que é um campo muito bom, né? E a saúde é um momento de sensibilidade, as pessoas estão muito sensíveis, então é um momento que a gente consegue ajudar bastante. A gente já vai falar mais sobre saúde. Ainda antes de terminar aqui esse primeiro bloco, eu quero que você fale da mudança para Ijuí. Sentiu, como é que eu vou dizer, se sentiu à vontade aqui, acolhido, enfim, como é que foi a tua recepção à cidade? Nem sempre a gente se adapta, né, a algum lugar. No teu caso, imagino que sim. Sim, me adaptei, fui muito bem recebido, né? Ijuí eu gosto muito de morar em Ijuí, né? É uma cidade que a gente tem tudo, mas eu fui muito bem recebido pelos colegas, assim, como eu iniciei lá na Unimed, então a gente teve uma recepção. A Unimed, assim, faz parte da minha vida. Eu me formei tu vem da formação da universidade, tu tem aquela formação mais técnica, mas a Unimed me deu assim uma formação profissional e para a vida muito bacana, então eu tenho muita gratidão à Unimed. E naquele início era mais ainda assim uma missão, um propósito, um jeito da Unimed de fazer as coisas, e eu me senti muito bem, me senti acolhido, tive várias pessoas que me ajudaram, me orientaram, né, me levaram por um caminho bom, assim. Então eu sou muito grato a Ijuí. Ijuí sempre me acolheu muito bem, né? Eu amo morar em Ijuí, minha família, né? A gente já tem uma família constituída aqui, então vamos permanecer em Ijuí. Na capital mundial das etnias. É o nosso convidado aqui. Eliezer, vamos colocar um pouquinho de música na nossa conversa? O que a gente ouve aí, as duas primeiras do programa? Vamos ouvir então Fernandinho, Uma Nova História, e do Fernandinho também, Deus Tem o Melhor para Mim. São as duas primeiras do Encontro Casual, que hoje traz aqui o Eliezer da Saúde como convidado. Já a gente fala mais sobre essa área tão importante e fundamental e que o Eliezer conhece bem. Seguindo aqui o Encontro Casual da Unijuí FM com o Eliezer Antônio Dias Luginski, que não é conhecido com esse nome, é o Eliezer da Saúde, o nosso convidado. Vamos começar por aí. Como é que, quando veio, que você sentiu que era esse o nome que tinha que adotar? Ficou conhecido como o Eliezer da Saúde? As pessoas me chamavam, como o meu nome não é tão comum, as pessoas me chamavam ou identificavam mais como o Eliezer da Saúde. Na verdade, as pessoas erravam muito meu nome. Me chamavam de qualquer coisa menos Eliezer. Aí, para as pessoas me identificar um pouco melhor, e aí no momento da eleição precisava disso, de um né? Nome, né? De um claro, nome.
peso. Isso, assim, e para as pessoas identificar como um profissional da saúde, enfermeiro. Então, tem toda uma história também, né? Dentro da saúde. Então, para essa melhor identificação do eleitor, aí veio a ideia aí de nós usarmos aquilo que as pessoas já usavam, já me falavam, né? Eu quero conversar, quero uma orientação, quero falar com o Eliezer da saúde. Então, pegou, né? Como se tivesse o Eliezer da administração, o Eliezer. Mas eu acabei tendo problema com esse nome, sabe? É? Sim. Aí o pessoal da oposição não ficou muito contente com isso. Eu acabei recebendo uma denúncia que o meu nome estaria vinculado a um órgão como órgão governamental. Recebi uma denúncia na eleição quanto a isso. E aí o promotor recebeu a primeira denúncia aqui em Juí, aí foi recorrido a segunda instância em Porto Alegre, e Porto Alegre deu 100% correto, né? Tinha outros vários da saúde, porque da saúde não está se referindo ao hospital ou à Secretaria de Saúde, aí sim é um órgão governamental, mas da saúde é um termo completamente genérico, né? Vem de uma história na saúde, sim. Então não vem só de um local ou de um órgão público, assim como tinha outros que tinham outros nomes vinculados a alguma... O Lucas da Educação, o José... O Capitão Bischoff, né? Os colegas que tinham. O José da Segurança. Não era o capitão da Brigada Militar, que daí é um órgão governamental, né? Então, e assim, vários exemplos, né? E aí deu tudo certo, mas acabei tendo um pouquinho de problema aí no pleito eleitoral por causa do nome Eliezer da Saúde. Mas hoje é o Eliezer da Saúde. Hoje é o Eliezer da Saúde. O sobrenome já ficou pra trás. Agora, Eliezer, a saúde, como você disse, sempre foi uma pasta que teve esse vínculo político, né, para ser... Não é usado, como é que é porque é muito forte. Ela é uma área que tem uma abrangência grande, né? A população precisa de saúde. Você acha que hoje a saúde do município, eu estou falando, está num ascendente de organização, enfim, porque, claro, ela é vinculada ao país, ao Estado, e é uma área que enfrenta problemas, né? Por mais que tente se organizar, sempre tem ajustes a serem feitos. É uma área hoje que você tá num ascendente de melhora? A saúde é uma área muito sensível, né? E quando fala de saúde, fala com todo mundo. Então, com a bandeira da saúde, assim, tu fala com todos, todo mundo precisa de saúde, né? Hoje é um principal na nossa vida ter saúde, o resto tu corre atrás. Então, a saúde fala muito com as pessoas. E a saúde em Juí é um polo, é uma referência. E eu tenho uma leitura anterior que a gente sempre teve em Juí uma saúde boa. Não foi só agora, no governo Andrei, que essa saúde foi boa. Não, a saúde sempre foi boa. E Juí é uma própria referência em saúde, né? Só que, claro, nesse governo Andrei a gente teve alguns diferenciais. Ela melhorou ainda mais daquilo que ela já era boa. Por exemplo, numa questão de organização, de fluxo mais claro, a questão do acolhimento que foi implantado nos ambulatórios, assim, que ajudou muito. Eu lembro que as pessoas tinham uma dificuldade com exames simples, exames de laboratoriais. Às vezes as pessoas tinham que posar na fila, pagar alguém para posar. Acontecia muito isso em Juí. E a gente percebeu, quando entramos na gestão do governo Andrei, que era a falta de organização. Claro que tu não muda uma organização de um dia para a noite. Então a gente mudou o fluxo, mudou a forma de agendamento. Hoje não existe mais ficha. Tu agenda consulta, quem não agendar tu vai para o acolhimento. Se for alguma coisa urgente, tu consulta no dia. Se não for uma demanda crônica, tu agenda. Então a saúde ela foi se estruturando como organização, com um fluxo claro. E isso facilitou, e isso reorganizou a rede e deu uma nova cara. Então hoje eu vejo a saúde muito mais organizada administrativamente, tecnicamente, com uso de protocolos. Então a saúde ela deu uma melhora assim gigante. E também nós implantamos a questão dos mutirões de saúde, né? Porque tinha muitos pacientes na fila esperando por cirurgia há muitos anos. A gente conseguiu implantar os mutirões, a gente atendeu bastante gente. E a saúde ela vai sempre ter essa forma, né? E ela vai te gerar o movimento político, porque ela fala com muita gente, ela passa muita gente pela saúde por dia. Para te ter um exemplo, passam de 1.000 consultas médicas na rede de saúde. Então tu fala diariamente com 1.000 pessoas.
consultas médicas, mais as consultas de enfermagem, dá em torno de umas 1.600, 1.800. Eu acredito que quase 2.000 pessoas passam por dia, porque não é só a Secretaria de Saúde, é as clínicas, é os CAPs, é a UPA, é os laboratórios, é um polo, Juí pulsa a saúde. Então são muita gente passando por dia ou acessando algum serviço de saúde, algum consultório. Então qualquer coisa que tu fale de saúde, tu tá falando com muita gente. E dentro disso, vocês tiveram a infelicidade de trabalhar na saúde num momento que a humanidade viveu um dos piores momentos da pandemia. Como é que foi essa experiência para ti, que tem, como você disse, essa vocação à saúde? Infelizmente, e Juí ainda foi muito bem comparativamente a outros municípios do mesmo porte. Enfim, a gente tem esses números, mas teve muitos óbitos aqui, muita gente se perdeu, né? A gente perdeu muita gente em Juí. Como é que foi para você, o Eliezer, viver esse momento? É um momento bem importante que nos deixa uma experiência, assim, um aprendizado para não só para a saúde e para a vida também, porque a gente percebeu alguns erros que a gente cometeu que hoje a gente não ia cometer na questão própria de organização. Claro que tudo era novo. Então era uma incerteza geral, né? Geral, não tinha certeza de nada. Então aconteceu bastante erros naquela época, não só não da parte da Secretaria de Saúde, mas na parte do geral, que foi na questão da vacina, na questão de alguém usava tal medicação, entrou muito no viés ideológico, bem difícil, né? Que eu acho que só prejudicou isso, né? Então foi uma luta muito grande, mas nos deu uma organização. Hoje a gente percebe que a gente ganhou muita experiência profissional com isso, né? E se nós temos uma organização hoje, apesar das mortes que causou, a organização da Secretaria de Saúde, porque no momento do caos, no momento da dificuldade, é que tu vê realmente quem consegue trazer uma resposta. A gente trouxe uma resposta positiva e a gente traz também da pandemia que aconteceu algo positivo para a saúde, que é essa melhor organização, porque não tinha como tu não se reorganizar. O sistema era sobrecarregado, né? Sobrecarregado. Então hoje a gente tem também, por causa da pandemia, a gente dá E ele nasce também algumas coisas na pandemia. Nós temos a unidade de saúde ampliada hoje no município, que o paciente não conseguiu consulta no posto, ele pode ir na Secretaria de Saúde, que vai conseguir. Tem todas as noites, lá no final de semana, todas as tardes, lá o atendimento na Secretaria de Saúde. Então isso também veio da unidade de saúde ampliada. Então a gente conseguiu fazer esses movimentos que hoje acabou melhorando assim a parte da saúde em geral. Teve algum momento dentro dessa vivência da pandemia marcante para ti, seja alguma coisa emotiva ou não, uma tristeza, enfim, algum momento nesse período, porque foi marcante, mais de 300 óbitos aqui no município, né? Eu tive momentos marcantes assim na saúde, porque na época, quando começou mesmo a pandemia, eu ainda trabalhava no hospital. Então a gente estava lá no hospital da Unimed e trabalhava no município também. Então muitos casos no hospital chegando de pacientes muito ruins, né? Casos que às vezes o paciente estava bem, em 2 horas o paciente evoluía para um tubo e ia um óbito muito rápido, né? Uma coisa que tu não tinha controle. Várias experiências assim profissionais, mas teve uma experiência marcante assim na vida pessoal, porque minha esposa tinha ido passear na irmã dela lá em Florianópolis, e aí ela ia ficar 15 dias lá na irmã dela e ela não conseguia voltar de lá porque o ônibus tinha parado, fechou tudo, né? Parou. Aí num dia eu peguei uma folga para ir buscar ela lá. Eu lembro assim que consegui ir na estrada, assim, era um deserto as estradas, eu fui encontrar posto de combustível aberto lá em Palhoça. Eu tenho fotos assim da Barra da Lagoa, da entrada de Florianópolis, da Barra da Lagoa, na Lagoa da Conceição, fazendo aquilo lá que não tinha um carro na rua, que hoje é impossível. Uma cena apocalíptica quase, né? É impossível, né? Porque é um movimento extremo lá. Então foi muito marcante assim para mim, chegava aquilo, dava medo no caminho, né? Para mim poder ir buscar ela, porque ela não conseguia vir porque não tinha o ônibus, né? Parou tudo. Profissionais da saúde foram nossos heróis aqui. Você sentiu medo pessoalmente de, enfim, a Covid era completamente desconhecida, a gente não sabia muito bem o que ia acontecer. O Eliezer sentiu medo?
Não medo, assim, de mim, mas o medo geral, né? E tu tem medo pelos teus familiares, e tu tem medo pelos teus pacientes, por tudo, né? Com certeza, quem dizer que não sentiu um pouquinho de medo ali, ou não sentiu pelas pessoas que a gente acabou perdendo, né? Eu acho que é difícil, né? Tu não é humano daí, porque todo mundo sentiu um pouco desse medo aí, desse caos ali que teve, que né? Aconteceu. Foi a gente, e não faz muito tempo, né? Como a gente, não, foi ali. Como a gente acaba passando e esquecendo rápido, né? Mas a gente passou por isso faz pouco tempo, então até é legal a gente relembrar, né, que a dificuldade, né, que todo mundo passou na época. Uma dificuldade grande. O que não tem tanta dificuldade é a escolha musical do programa, Eliezer. Para alguns sim, não sei se para ti teve, mas enfim, vamos anunciar mais duas aqui. Então vamos ouvir a Priscila e o Whindersson Nunes, Girassol, e Leandro Borges, Deus e Eu. As músicas do nosso convidado, o Eliezer da Saúde, vereador mais votado, e a gente vai falar de política agora no terceiro bloco do Encontro Casual. Vamos fazer um rápido intervalo para você que está ouvindo no rádio, no YouTube. Segue a conversa aqui do Encontro Casual. Depois do intervalo, nós estamos de volta aqui com o Encontro Casual da Unijuí FM, recebendo o Eliezer da Saúde, o Eliezer Antônio Dias Luginski. Eliezer, vamos falar de política. E você até falou já no segundo bloco aqui, né, da questão ideológica que atrapalhou durante a pandemia, e é uma coisa certa, todo mundo acho que já percebeu isso. Fizemos recentemente aqui na Unijuí FM também um rizoma sobre polarização tóxica. Na tua opinião, essa polarização continua atrapalhando? E aí não estou falando só da saúde, mas de forma geral a nossa sociedade aqui, e não estou falando também só de Juiz, estou falando do Brasil. Estamos sendo atrapalhados por essas polarizações, essas radicalizações? Atrapalhado e muito. Quando a gente entrou para a política, eu sempre tive bem claro, assim, de que eu entrei para a política para atacar o problema das pessoas, não as pessoas. E vejo as pessoas atacando mais uns aos outros do que tentando resolver algum problema ou pensando em melhorar a vida de alguém. Então essa polarização, ela não ajuda em nada, ela só atrapalha, ela só traz coisas ruins. E eu vejo muito forte nessa polarização, né? Muito presente presente em tudo. Infelizmente, para mim, cada discussão está presente. Mas eu acho que não leva a nada e espero que isso acabe, que Deus queira que melhore essa parte aí, mas não é a minha linha. Minha linha é uma linha de atacar, de ajudar as pessoas, de atacar o problema das pessoas e não as pessoas. Pois é, teve alguma decepção? Você que não é desse universo, como você frisou desde o início aqui, não sou da política desde sempre, acabei entrando agora. Qual foi a maior decepção desse mundo da política aqui? E aí não estou falando do que aparece, mas do que não aparece. A decepção maior foi a questão do mensalão, né? Da forma que foi conduzida, a decepção política, a decepção com a nossa justiça também, que eu acho que ela acabou falhando, ou acabou não indo até o final. Acredito que então, não sei avaliar juridicamente, mas acredito que o Sérgio Moro ele deveria ter seguido a linha jurídica dele, não ter entrado para o lado político, e de repente nós ia ter um outro final, mas ela acabou se confundindo tudo, e hoje não tem mais o que era certo, o que é errado, todo mundo é certo, todo mundo é errado. Então essa questão do mensalão foi bem decepcionante, assim, para mim. E na parte mais recente, assim, apesar de estar e felizmente estar num partido de direita hoje, mas eu vejo também que o Bolsonaro ele acabou errando muita coisa assim na pandemia, falando muita bobagem, muita besteira que não ajudou em nada, só atrapalhou. Então a decepção ela vem pelo governo do Lula, assim, que foi aquele horror de roubo comprovados ali na questão do mensalão, das obras, da Odebrecht e tudo aquilo, e vem no governo assim do governo Bolsonaro que deixou na questão de saúde, que deixou bastante a desejar na questão da pandemia, né, que foi não tanto no que ele fez, mas mais no que ele falou, não fazendo pouco caso muitas vezes assim das situações no momento. Pois é, você citou dois nomes aqui que acabam capitaneando essa polarização, né? Para a gente romper essa bolha tóxica da política, tem que ultrapassar esses nomes, na tua opinião? Ou seja,
parar um pouquinho com essa coisa de ou Lula ou Bolsonaro, surgir outra figura? Por onde passa a gente superar essa polarização tóxica, Eliezer? Ele está muito vinculado a esses dois nomes, né? Então eu torço muito que nenhum deles entrem assim temos uma eleição a presidente logo aí na frente, né? Então a minha torcida é que nenhum deles, ou se entrarem, que nenhum deles dois ganhe, sabe? Então eu acredito numa força em mais de centro, mais também não é o partido, né? São mais as pessoas que fazem. Eu acredito que tem gente boa em todos os partidos, assim como tem gente ruim em todos eles. Então eu vejo mais vinculado a eles assim, mais Lula, Bolsonaro, e eu acredito num governo assim, diferente de partido, mas num governo mais de centro, que consiga pensar melhor, que fuja um pouco dessa polarização. E eu acredito que a população ela vai ser inteligente. Tomara que seja inteligente, né? E que escolha um governo diferente dos dois. Falando agora especificamente do nosso legislativo aqui, as pessoas, de certa forma, andam perdendo um pouco a crença, tanto, eu não estou falando só do legislativo específico daqui, mas de forma geral, com a política e especialmente com o Congresso, o legislativo federal, o legislativo estadual. Aqui você acha que ainda se tem mais força, o legislativo, as pessoas acreditam mais no poder dos vereadores, na mobilização local, que eles podem fazer? E o que o Eliezer pode dizer para a população no sentido do que, na boa intenção do nosso legislativo aqui, Eliezer? A gente tem um legislativo bom aqui em Juiz, ele melhorou bastante das últimas eleições. A gente tem pessoas na Câmara de Vereadores representantes assim, de vários locais, o que é importante trazer essa diferença de ideias. Nós temos o Eliezer da Saúde, temos o Capitão Bischoff da Brigada Militar, temos o Rodrigo Noronha da Agricultura, temos o Almiro que vem da área bancária. Então assim, os outros, temos o Bira que é advogado, de todos eles. Então esse lado eu acho que foi bem importante assim, para a nossa Câmara de Vereadores. Eu vejo uma Câmara, como eu já estava acompanhando, eu vejo uma Câmara mais qualificada nesse mandato agora. Mas sempre eu vejo que também dá para focar mais, e na nossa própria Câmara eu vejo que a gente ainda tem bastante essa polarização mesmo aqui, né? Mas eu pego uma linha um pouco mais de trabalho mesmo, de propor. E eu já tive algumas propostas já que tornaram lei, que foi a questão da fibromialgia, que a gente ontem estava confeccionando as carteirinhas para as pessoas, definir uma linha de cuidado. Então tive um anteprojeto meu que já virou lei, que já está impactando a vida das pessoas. Tem um anteprojeto que eu protocolei que também já virou lei, que é limitando o nosso SAMU aqui de Juiz a um raio de 40 quilômetros para atender, porque hoje o nosso SAMU de Juiz, o município de Juiz tem um convênio com outros municípios e ele acaba fazendo transporte para pacientes que moram em Panambi, Condor, e por exemplo, leva um paciente de Panambi para Santa Maria ou de Panambi para Passo Fundo, e acaba às vezes nosso SAMU avançado ficando um dia todo fora aqui, deixando desassistido na cidade. Então nós aprovamos uma lei, o prefeito André já sancionou, limitando o raio de atuação no SAMU até 40 quilômetros, o que a ambulância vai ficar mais aqui dentro de Juiz. Então são coisas que vêm impactar diretamente na vida das pessoas, então dá para fazer. É possível fazer, é possível melhorar, e temos outros anteprojetos que a gente já protocolou, estamos protocolando outro, protocolei ontem que é para nós temos 9 milhões em dívidas dos nossos contribuintes aqui de Juiz com o DMEI, que estão negativados hoje. Meu anteprojeto ele vai na questão de anistiar os juros e multas dessas dívidas, né, para dar condições e parcelar o que as pessoas tiverem que pagar, parcelar o DMEI para poder buscar uma alternativa para essas pessoas poderem estar pagando o que é justo, né, porque os juros e multas eles são bem caros. Eu tinha um exemplo de uma conta de luz que estava R$755, passou, não sei bem certo o ano, acho que faz uns 3 anos que a pessoa não pagou, hoje ela está em 3.750, só de juros e multas. As pessoas acabam não pagando por DMEI, então meu anteprojeto ele vem com a intenção de anistiar esses juros e multas para a pessoa conseguir pagar aquele valor real que ela devia lá.
e poder estar ajudando eles a estar limpando seu nome e dando uma melhor condição. Você falou da polarização, inclusive na Câmara. Isso impede muitas vezes de um bom projeto, seja vindo da esquerda ou vindo da direita, ir adiante. E o que fazer? Se busca uma conversação com essas lideranças, porque a Câmara precisa ter essa representação de vários lados, como você disse, de vários setores, né? E precisa romper, especialmente na Câmara, essa polarização. Você sente que estamos avançando nisso também? Há uma conversação com a oposição? Nós estamos avançando na questão dos projetos, a gente está avançando, porque a situação, hoje o governo ele tem a maioria na Câmara, né? São 13 da situação, são 4 vereadores da oposição. Então, na questão de projetos, a Câmara, o governo não tem do que se reclamar, porque ele tem a maioria na Câmara, sim, ele consegue aprovar. Mas é mais na questão da discussão mesmo, é discussão de moção por causa do IOF, que o legislativo acaba votando a favor, o ministro acaba dando um canetaço lá e retroagindo, então fica muito nessa discussão ideológica ainda nas nossas sessões. Quem acompanha as sessões vê que é moção disso, é moção daquilo, e isso sim não leva a nada, mas na questão dos projetos está andando porque o governo tem a maioria das pessoas na Câmara. Mas não se chega a consensos assim? Ainda não tem um grupo assim, um grupo mais de direita um pouco mais extremo, de esquerda mais extrema, e que a gente não tem muitos assuntos na discussão na Câmara, não tem chegado no consenso. O Eliezer procura ficar longe desses extremos? Não, eu procuro mostrar trabalho mesmo. Essa discussão não vai levar a nada, não vai melhorar a vida de ninguém, né? A discussão porque eu sou melhor que você não vai melhorar minha vida ou a tua, né? Vai melhorar aquilo que a gente consegue fazer de efetivo, né? Focado em melhorar a vida das pessoas. Te surpreendeu a votação, né, ser o vereador mais votado, não só da última eleição, mas da história aqui do município, Eliezer? Claro que antes de entrar, antes da campanha eleitoral, nunca imaginei isso, né? Tipo, eu já imaginava que ia me eleger, assim, porque a gente já tinha um trabalho há tempo, já conhecia muita gente, tinha uma conexão muito forte com os hospitais, porque o Hospital Bom Pastor, HCI, Hospital da Unimed, então tu acaba, como eu te falei antes, são muitas pessoas passando pela saúde em geral. Então eu já imaginava que ia conseguir se eleger, né, ter esse sucesso nas urnas, mas não acreditava que era tanto. Agora, durante o período de eleitoral ali, de campanha, quando a gente foi pra rua, que começou a sentir mesmo, aí a gente viu que ia ser uma votação bem, bem legal, bem bacana. E começou a sair algumas pesquisas também que já me apontavam como mais votado. Na última semana saiu duas pesquisas que me apontavam como mais votado já mais distante. Então na última semana assim, a gente já percebeu que ia passar na casa dos 3 mil ali, já tinha essa percepção, né? É claro que só as urnas depois que vão realmente falar, as urnas falam e falam a verdade, né? Não tem como questionar. Então foi uma experiência bem, bem bacana. Sim, o sentimento quando veio o número lá, não só a eleição, mas esse número tão expressivo. Tem 2 sentimentos, né? Um sentimento de extrema felicidade, porque é uma comprovação que não é tua, né? Que as pessoas dão do teu trabalho, da pessoa que você é, enfim. E o que ficou podia ter feito um voto a mais para chegar aos 4 mil. Poderia ter trabalhado um pouquinho mais. Faltou um pouquinho. Tive relato de várias pessoas. Porque tinha uma amiga minha, eu tô aqui no hospital, tô internado, não consegui votar. Entendi. E depois eu tive vários relatos. Faltou o meu pros 4 mil que eu não consegui votar. Ficou isso. Pra você que não sabe, foi 3.999, né? Pra ser bem preciso. Faltou um voto pros 4 mil. Mas claro que a gente brinca, né? Foi muito legal. A gente agradece a população de Juí pela confiança. E a gente tá conseguindo. E eu tô bem feliz, assim. Os primeiros 2 meses na Câmara foi mais difícil, a adaptação, o ambiente é um ambiente diferente, que eu não sou acostumado com esse ambiente.
Agora estão um pouco mais adaptado, mas a gente nunca deixou de propor, apesar de ser um ambiente que não é propício assim na Câmara de Vereadores, mas a gente nunca deixou de produzir, a gente está sempre produzindo e a gente tem provas aí dessas questões dos anteprojetos que a gente tem produzido que já viraram lei, que já estão impactando aí na vida das pessoas. Que é o que mais importa. Eliezer, vamos para o quadro existencial aqui no Encontro Casual, começando com qual é o maior sonho atual do Eliezer. O maior sonho é poder cada vez mais melhorar a vida das pessoas. E também um sonho que eu tenho é acabar um pouco mais essa polarização mesmo que a gente estava falando, né? Que isso acabe ou diminua isso. A coisa mais bonita que o Eliezer já viveu? A coisa mais bonita que eu vivi foi o nascimento dos meus filhos. Algo extraordinário, muito maravilhoso, né? Uma bênção, um presente de Deus. O nascimento dos meus filhos, com certeza, é algo mais extraordinário que eu vivi. A coisa mais triste que o Eliezer já viveu? A perca do meu filho, né? Eu perdi um filho com 11 anos de idade, o Abner. Foi um momento mais triste, assim, mas no mesmo instante, assim, a gente percebeu. Foi um momento de mais aprendizado também. Eu tive ali a comprovação, às vezes a gente sabe, mas só a vida trazendo o fato ali nos mostra, né? Que a gente não tem nada, que não leva nada daqui, que nada é nosso, tudo é emprestado. Tem meu filho, é Deus que nos dá e tira quando Ele quiser, tudo é dele, né? A nossa vida é nossa. Então foi um momento triste, mas foi um momento de muito aprendizado e Deus nos deu assim a força, né? E isso para nós podermos superarmos isso, passarmos por tudo isso, porque foi o momento mais difícil da nossa vida. O que é a morte para o Eliezer? A morte é uma coisa natural da vida. Estamos aqui hoje, estamos aqui, não sabemos até que dia, então a nossa vida é muito rápida, ela é instantânea, podemos estar falando aqui e não chegar até em casa, né? A gente está numa fila, a gente só não sabe a nossa senha qual que é. Então a morte é o natural da vida, né? Mas eu acredito que a nossa vida ela não termina aqui, né? Acredito que Cristo aí tem uma porta aberta aí para nós e ela continua. E para finalizar, o que é a vida para o Eliezer? A vida é Cristo. Ele morreu, deu a vida por nós. Então tudo que nós fizermos de bem para as pessoas, nós não estamos fazendo mais nada do que Ele mandou nós fazer, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então a vida para mim é Jesus Cristo. Muito bem, Eliezer, eu te agradecer imensamente aqui a presença no Encontro Casual, parabenizar não só pela votação, né, tão expressiva, que é histórica, mas também pelo trabalho realizado ao longo desses anos. Você que vem de outra cidade, mas adotou Ijuí aqui como cidade e está construindo aqui com a tua família uma vida. Então seja muito bem-vindo e parabéns e obrigado pelo trabalho e também por estar aqui no Encontro Casual da Unijuí FM. Claro que além de te agradecer, eu vou pedir para você escolher as duas últimas músicas do programa. Obrigado a vocês e obrigado pela oportunidade. Bom estar aqui conversando com vocês, né? Um papo leve, descontraído. Então as duas últimas músicas é do Paulo Neto, Tua Presença, e do Isaías Saad, Era a Mão de Deus. E assim a gente finaliza o Encontro Casual de hoje com o Eliezer da Saúde. Semana que vem tem mais convidada. Você fica aqui esperto, aciona também as notificações para receber ali no sininho. Quando tiver vídeo novo no canal da Unijuí FM, você já recebe a notificação e acompanha. E você no rádio, fique conosco aqui na Unijuí FM. Ideias que tocam, música, informação e universidade, a nossa rádio.